Então, Apocalipse 17, 14, diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro. E estes quem? Fala aqui da besta, dos reis que estarão junto com a besta, né? Porque a besta não vai governar sozinha, terão 10 reis que darão poder à besta, né? E reis aqui não precisa ser necessariamente, né, reis no sentido de uma monarquia, né? Pode muito bem ser presidentes também, né? Mas esses 10 governantes, né, eles darão poder à besta e estarão junto, aliados à besta. E eles farão guerra ao Cordeiro. Olha só, estes combaterão contra o Cordeiro. Só que o que é dito? E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E olha só o mais que é dito: vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Que está falando de nós. Então, é interessante, né? Quando nós vemos guerras, né? Por exemplo, ali, Rússia e Ucrânia. Quem é que vai vencer a guerra? A Rússia vai vencer ou a Ucrânia que vai vencer? Quem é que vai vencer? Nós não sabemos. Nós não sabemos. E tantas outras guerras que surgem, né? Muitas vezes não tem como saber quem é que vai vencer a guerra. Mas agora, essa peleja, né? Qualquer um que ousar batalhar contra o nosso Senhor, nós já sabemos quem vai vencer. É o nosso Senhor. Amém. Ele é o vitorioso. Lá em Romanos fala que nós somos mais do que vencedores, né? Em quem? É em Cristo Jesus. E essa vitória, ela fala de tudo aquilo que o Maninho já tinha comentado antes, né? A obediência de Cristo, ou seja, nós somos justificados em Cristo, e uma vez que Ele venceu o mundo, uma vez que Ele venceu o pecado, venceu tudo, venceu o diabo, em Cristo nós também vencemos com Ele, por isso somos mais do que vencedores. E aquela vitória que ainda está no futuro, né, que vai se concretizar ainda, né, mas ela já é certa, ela não é duvidosa, ela não é incerta, ela não é um talvez, né, ela é tão certa que, assim como quando a gente leu lá em Romanos, né, sobre aqueles que justificou, a esse também glorificou, e usa o verbo glorificou no passado, isso mostra uma vitória, né, nós podemos aplicar isso à vitória. Tanto que aqui, né, diz, né, vencerão, não é assim, talvez vencerão, não, vencerão. Ponto. Então, né, tá tudo já traçado aqui, não tem erro, não tem dúvida. Né? E esse, o Apocalipse 12, 11, ele é também dessa perspectiva do passado, ou eu acho que ele é futuro? 12, 11 também é futuro. Também é futuro. É lógico que o texto ele vai falar, esse capítulo 12 ele vai falar de, né, ele vai falar de passado, presente e futuro. Ele muita coisa aí, né? Sim, ele vai trazer muita coisa, mas de maneira especial ele vai trazer um foco aqui no início da grande tribulação, né? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Exatamente. E não amaram as suas próprias vidas. Exatamente. Isso se cumpre. Mesmo em face da morte, né, decidiram não amar suas próprias vidas. No sentido, né? Isso, lógico, se cumpre ao longo da história, né, mas há um enfoque principal, né, no período da grande tribulação. Né? Antes de... Hoje eu quero tratar de dois temas, né, que é sobre o unicismo e unitarismo, ou unitarianismo. Só que antes disso eu quero, né, continuar nessa pegada escatológica aí, né, então quero pedir que os irmãos abram a escritura em Mateus. Mateus capítulo 24. Unicismo e unitarianismo. Isso. Ou unitarianismo também pode pôr também como unitarismo também. É que são duas formas assim de falar, né? Uns usam o termo unitarista ou unitarismo e outros unitarianismo. Unicismo. Não. E o outro vai ser unicismo daí. Né? Esses dois é a mesma coisa. Unitarismo ou unitarianismo é a mesma coisa.
E unicismo já é diferente. Mas isso aí a gente vai ver depois. Então, Mateus 24, versículo 32 e 33. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? Cristo. Então, a vinda dele, está próxima. Quando? Quando virdes todas estas coisas. Então, é óbvio, que do que está falando? E aí Jesus está comparando aqui com uma parábola da figueira. Tu olha para a figueira, então imagina agora, quem já viu uma figueira? Todo mundo já viu uma figueira? Então imagina a figueira. Aí, olha o que é dito sobre a figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros. Então tem uma época do ano que a figueira, as folhas dela estão mais ressecadas, mas tem uma época que ela começa a sempre reverdecer novamente, produz novos brotos, aonde justamente vai produzir os frutos. Então toda árvore ela funciona assim, ela vai sempre formando novos galhos, novos brotos ali e tal, para que venha produzir frutos. Então, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. O verão não chegou ainda, o verão está próximo. Por quê? Porque é no verão que é o tempo da colheita. Então, o verão está próximo, porque quando chegar o verão é que daí o fruto vai amadurecer e vai poder ser colhido. Podemos comparar aqui o fruto da figueira, o verão, o tempo do verão, com o tempo da vinda do Senhor. O fruto da figueira com a própria vinda de Cristo. Mas o que antecede, então, o que é essa figueira e essas folhas brotando, os ramos se tornando tenros, novamente viçosos, e tal. O que é comparado? Jesus fala assim, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas. E aí o que acontece? Tem alguns que interpretam que a figueira aqui estaria falando da nação ou do país de Israel. Não que não tenha nada a ver, não é essa a questão, não é que a gente vai desconsiderar completamente Israel, e dizer então que a gente não precisa, que a gente tem que fechar os olhos completamente para o que acontece em Israel, então não é essa a questão, mas nós não podemos olhar somente para Israel achando que Israel é o todo da figueira. Israel faz parte, mas ele não é o todo, ele é uma parte. O todo é formado pela união de todas as partes. Israel é uma das partes, mas nós precisamos olhar num contexto de mundo inteiro. Então, eu não vou aqui entrar hoje no capítulo 24, pode ser que numa outra oportunidade a gente venha fazer isso. Eu também posso até colocar no grupo algumas ministrações, se alguém se interessar, nessa parte de escatologia, assim. Alguns aqui já ouviram, ou já viram essas ministrações que eu preguei lá em Torres, acho que há uns 2 anos atrás, se não me engano. E aí ali tem uma série de estudos ali sobre o Apocalipse, onde vai abordar essas questões da grande tribulação, os sinais que antecedem a vinda, onde eu entro aqui nesse capítulo 24 de Mateus, e vou abordando assim com mais detalhes algumas das questões aqui contidas nesse capítulo. Mas que nós temos muitos sinais aqui, lógico que vários deles acontecem, é mencionado aqui a Judéia, é mencionado alguns pontos, então por isso que nós não podemos desconsiderar Israel, mas existe uma tendência errada da parte de alguns, de só colocarem o foco em Israel, e existe uma coisa errada também da parte de outros de desconsiderarem. Tem gente que acha que, por exemplo, Israel ter voltado a ser um país, os judeus estarem ali na sua terra,
né, e tudo mais, tem gente que acha, né, que isso aí não tem nada de cumprimento profético e tal, tem gente que sabe que isso simplesmente despreza tudo isso, e acha que isso não tem nada a ver com os tempos do fim, que é só o movimento humano ali que fez com que eles voltassem, né, para a Terra e tal, e que não tem nada a ver com cumprimentos proféticos. Tem gente que é dessa posição, estão errados. Mas já tem outros que superestimam, né, e fica só, para a gente entender o fim é só olhar para Israel e deu. Não, nós temos que olhar para uma série de outras coisas também. E então assim, ó, Israel, como alguns, né, uma temática que surgiu essa semana, né, com aqueles ataques, né, do Hamas, né, aquele grupo, né, terrorista, né, que está na faixa de Gaza, né, atua ali, né, de certa forma também eles não só atacam Israel, como eles atacam o próprio povo, né. Essa semana mesmo, né, lançaram mísseis na direção de Israel, um dos mísseis falhou, caiu no estacionamento do hospital. Aí a primeira coisa, né, esses satanistas, né, porque eu chamo de satanistas não porque necessariamente porque literalmente Eles têm a religião satanista. eles adorem Satanás, mas eles têm todos os princípios de Satanás, né? Eles têm Satanás para o pai, assim como Jesus falou para os judeus lá que estavam, né, discutindo com ele e tal, né, disse: o pai de vocês é o diabo, né? O pai desses homens aí do Hamas é o diabo, é Satanás, e eles fazem a vontade do pai deles, que é matar, roubar, destruir, né, maltratar as pessoas e mentir, exatamente, mentir, porque daí a primeira coisa que fizeram, né, morreu 500 pessoas, né, e foi Israel que atacou. Depois ficou provado que não foi Israel que atacou e que não morreu 500 pessoas, né. Se morreu, morreram algumas poucas ali, né, porque só atingiu basicamente o estacionamento do hospital. O hospital em si não teve nenhum dano, né, além dos vidros quebrados. Então assim, essa situação ali de Israel, tá? De, de ter sofrido esse ataque, né? Tem muita gente superestimando essa questão do Hamas ali, e já dizendo assim, esse é o cumprimento das profecias, e aí vão e citam os textos, né? Porque Jerusalém vai estar cercada de exércitos, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos e não sei o que e tal. E aí, mas peraí, onde é que viram Jerusalém cercada de exército? Onde é que tinha algum exército cercando Jerusalém? A guerra do Yom Kippur, que foi assim, isso é uma coisa de se notar, tá? Quando eu digo assim, ó, que isso não é o cumprimento ainda, não estou dizendo que o cumprimento das profecias não esteja próximo, tá? Quando eu digo que ainda não é, não significa que já não esteja às portas o cumprimento das profecias, tá? Pode isso ser o estupim que venha, né, numa sequência a ocasionar o cumprimento das profecias, tá? Porque uma coisa digna de nota é o seguinte: 50 anos atrás houve a guerra, né, chamada Guerra do Yom Kippur. Tá? Essa foi a guerra na qual Israel se envolveu, foi a mais, como é que a gente pode dizer assim, a mais sensível para a nação, assim, né, no sentido que foi a mais perigosa de fato eles perderem e daqui a pouco serem extintos como nação, ou como país, pelo menos, né? Como nação eles não seriam, né? Porque as promessas, né, as profecias, né, de Deus que mencionam Israel no fim, então, né, mostra que é impossível que essa nação né, seja destruída, né? Mas, né, daqui a pouco poderia o país novamente, né, ser destruído. Isso a gente está tratando só de possibilidades, assim, né? Mas agora, por quê? Porque ali sim, não foi Jerusalém cercada do exército, mas foi o país. O país foi cercado, foi atacado do norte, do leste, do sul, de todos os lados, né, ele foi atacado naquela guerra. E eles ficaram muito receosos de perderem aquela guerra. Agora, o que aconteceu, né, esses dias atrás, esses ataques, né, do Hamas, mas não se compara nem de longe. Pode ter sido um ataque terrível, maligno, algo assim, ó, né, muito perverso, assim, mas não tem comparação com outras guerras recentes, né, entre aspas, assim, né, mas, né, por exemplo, 50 anos atrás, né, Israel, né, sofreu. Naquele tempo foi muito pior. Então, assim, né,
daqui a pouco, imagina, se lá naquele tempo as pessoas daqui a pouco podiam estar citando o versículo lá, quando virdes, né, cercado do exército e tal, e se encaixaria com muito mais detalhamento até em certo sentido, e não era o cumprimento. E aquilo que estava muito mais próximo não era o cumprimento da profecia. Que dirá isso aqui que está muito mais longe, né? Vai ser o cumprimento. É importante também porque se a pessoa fizer uma leitura dos profetas e até no Novo Testamento que seja honesta e se interessar e se aprofundar, ela vai cuidar do que ela vai falar. Porque na verdade é os mesmos pastores que abrem a 0 hora para saber que vou pregar domingo. São esses que estão indo na rua falar, não vai. Não dá para prestar muito ouvido. O negócio é exatamente esse é o pior conselho. Me perguntaram se eu viu que tal pastor famoso falou e o irmão mandou ontem para mim, né? Eu falei assim, cara, é a coisa mais importante para fazer eu ouvir um pastor famoso. Me perdoa se eu quero ser delicado contigo, mas cara, não perde teu tempo ouvindo qualquer um, falando qualquer coisa. Porque são esses, meus irmãos, que também são desse espírito esse espírito que está atuando desde a época dos apóstolos. Ele se opõe a Cristo, ele se opõe ao verdadeiro, ele se opõe ao Filho de Deus, ao próprio Deus, à palavra. Então, por muito menos, essas pessoas são aproveitadoras. Estão indo ele falou para as redes sociais falar um monte de coisa. Não tem um crivo histórico, não tem uma pauta histórica, não tem uma pauta cultural e não tem muito menos uma pauta bíblica. Eles falam se aproveitando da situação para dar profetadas ou para dar... E para deixar as pessoas assim, né, meio que no estado bem baratinadas. Parece que tem o objetivo de perturbar a alma das pessoas, né, de gerar medo, de gerar angústia. Só que a gente vai gerando no nosso meio, nosso evangelicalismo todo aqui no Brasil, um falso entendimento, uma falsa fé, uma falsa pregação, de falsos pregadores, falsas conversões, igrejas falsas, me perdoem, mas é inadmissível. A gente sabe, historicamente, tem complicações teológicas que são delicadas, porque a própria reforma, os autores da reforma, no seu início, até quase o final da reforma concluída, eles foram péssimos na leitura deles sobre os caras. Eu não concordo com nada que eles falam sobre os caras. Todos eles, Calvino, Lutero, não tem nenhum deles que escreveu alguma coisa decente sobre Israel naquele momento. É raríssimo. Os próprios reformadores, que foram homens que estavam ali, né, não era um cânone assim, né, mas é algo assim, estavam tentando trazer digamos assim, uma dissociação da própria igreja, o povo de Deus como um todo, que o Michael falou. Eles não são a figueira toda, né? Eles são uma parte da figueira. Por quê? Porque nós fomos enxertados. Nós quem? Nós que não somos judeus, nós que não somos israelitas. Mas só um ponto aqui, em relação aqui, né, a figueira, aqui a parábola da figueira, né, nesse contexto, tá? É diferente, por exemplo, né, irmãos, de quando nós vemos em João, né, Jesus falando da videira, né, isso, e também é diferente lembra quando eu preguei sobre Romanos 8 não, Romanos 11, né, falando, né, da raiz e tal, e que ali mencionando então a oliveira. Então nós temos videira, figueira e oliveira, né? Só que daí no caso assim, lá oliveira, né, está falando da igreja, né? Ao longo, né, da história, assim, né, tudo, né? E a videira nós também podemos identificar de maneira semelhante, né? Só nesse contexto aqui, a figueira aqui, ela está falando, ela, lógico, vai envolver Israel, vai envolver a igreja, mas aqui está falando de todos os sinais da vinda do Senhor.
E muitos deles, ou seja, ele menciona aqui, por exemplo, o anticristo, em Mateus 24. O anticristo ele não faz parte nem de Israel nem da igreja, mas ele é um desses ramos da figueira, porque a figueira aqui é todo esse cenário, né, de cumprimento de profecias que antecedem a vinda do Senhor, né, que são sinais, né, que mostram que a vinda dele está próxima, está às portas, né, como diz ali. Então, nesse contexto, né, a figueira ela não é identificada nem com a igreja e nem com Israel, né, mas Israel e a igreja fazem parte da figueira nesse sentido, tá? Tanto Israel, né, no sentido como nação, como a igreja, né, o povo de Deus, faz parte, mas ainda a figueira aqui é algo maior ainda, né, porque a figueira é o todo do cumprimento das profecias que antecedem. Então, quando ele fala ali, por exemplo, da grande tribulação, né, essa grande aflição, a grande aflição é parte da figueira. Quando ele fala ali guerras e rumores de guerras, quando ele fala, né, de fomes, pestes, terremotos em vários lugares, né, que são os princípios das dores, isso é parte da figueira. Ramos ali, né, se tornando tenros. Né, quando ele fala de falsos profetas que enganarão a muitos, a iniquidade, né, se multiplicando, o amor se esfriando, tudo isso são esses ramos, né, ou seja, são sinais, né, são esses ramos que estão brotando, que estão, né, então todo o cumprimento, né, do que está descrito, né, é essa figueira, é esses ramos. Sabe que as implicações do que aconteceu na reforma, em relação ao posicionamento dos reformadores sobre o povo de Israel, elas são tão grandes que até hoje tem pessoas que popularam cada judeu. Tipo assim, tem reformados que dizem que o judeu é sem vergonha. O judeu não tem uma percepção boa do judeu. Por quê? Porque eles acham que foi o judeu que tramou, simplesmente crucificou Jesus. Eles têm atribuições diversas. E o próprio Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte: ninguém tira mesmo. Então os caras conseguem entender. Jesus está deixando claro: ó, ninguém toma mesmo. Eu libero. Não foi romano, não foi gentil, não foi, sabe, judeu, não. Ele falou assim: ó, eu libero mesmo. Vamos ver a Deus morrendo próprio. Exatamente, só que os reformadores eles vão dizer que foi judeus. Aí isso começa a ter implicações que se associam aos romanos. Então, até hoje tem pessoas que têm a pé atrás com o judeu, tem um olhar todo com o judeu. Então, esse entendimento errado sobre Israel também causa esse tipo de falácia, essas inverdades. Mais que um erro teológico, ele é um erro de caráter. Porque se eu estou fazendo uma leitura sobre o povo, na qual eu não consigo nem ver a graça de Deus, né? Não é difícil ver a graça de Deus no povo de Israel. De nenhuma forma. Eu vejo a graça de Deus do início ao fim, toda a história bíblica, toda a história atual, a gente consegue ver que é um povo próspero, não é um povo sem vergonha. É muito raso. Tem pessoas que eu trabalhei com pessoas, digamos assim, bem tradicionais, luteranos, metodistas, presbiterianos, que a opinião deles sobre os judeus é bem complicada. Irmãos ali, é bem complicado. E de onde é que vem isso? Vem exatamente desses entendimentos errados. E não é diferente desses pastores que vão para as redes sociais falar bobagem. Então, um monte de gente falando sem saber sobre um assunto que não. Israel é o relógio, né? A gente comentou, né? Será que ele é o relógio do tempo do fim? Eu acho que não. Eu acho que é muito do colocar sobre o peso todo sobre eles. Porque eles vão ter o momento deles, Deus vai restaurar Israel. Ponto. O que a gente sabe disso? A Escritura diz isso. Agora, fora isso, conjunturas, suposições, a mesma coisa, pastores que estão se aproveitando desse momento para tanto trazer pânico para as pessoas, né? O pastor usou essa situação de Israel para fazer um tempo para os desviados voltarem para Cristo. Então não tem medida essas coisas. Ele usou a situação mesmo, ele falou a situação atual,
fala do povo, né? Ou a igreja, o povo de Deus, a igreja, no caso de Israel, de Deus. Sim, exatamente. E uma outra coisa, né? Olha só, aqui em Mateus, ele aparece também aqui a figura do anticristo. Só que assim, não aparece a palavra anticristo, né? Porque o termo anticristo é só João que usa, e é interessante que ele só usa só nas cartas. Na primeira e na segunda, né? Ele usa ali o termo anticristo. O próprio João não vai usar o termo anticristo no Apocalipse. No Apocalipse ele vai usar outro termo, que é o termo besta, né? Mas que está falando da mesma figura, pelo menos a primeira, né? A besta que emerge do mar, ela encaixa com a figura do anticristo, né? Lá em João, até o Maninho vai trazer, né, no domingo, se Deus permitir, sobre, né, ali fala, né, no texto em João, né, fala do anticristo e fala de anticristos no plural, né? Por quê? Porque todo aquele que está falando, né, baseado numa, vamos dizer assim, vamos dizer assim, concordando doutrinariamente com o anticristo, né, se faz um anticristo, né? Ou seja, quando ele nega, né, a sã doutrina a respeito de Cristo, então nega o Filho, nega o Pai também, e ele se torna, né, um anticristo. Tá? Não é que a pessoa se torna o anticristo, se torna um anticristo. Então toda vez que a pessoa nega o Filho, né, ela está se colocando em oposição ao Filho, ao Cristo, né? Então ela é um anticristo, se tornou, né, se fez, né, um anticristo. Né, e há um espírito, né, anticristão, né, que atua desde a época dos apóstolos, né? Mas isso não é porque há um espírito, né, do anticristo, não é porque vão surgindo anticristos ao longo da história, e em dois sentidos, tanto aqueles no sentido daqueles que negam essa doutrina a respeito de Cristo, que se fazem anticristos, como também tipos que apontam para o anticristo final, que é a besta, né, que vai surgir ainda. Então, né, existem aqueles que são tipos que apontam. A gente pega ali ao longo da história, né, tanto que são homens que tem pessoas que achavam que, né, eles é que seriam o anticristo. Por exemplo, na época dos reformadores, eles viam o anticristo na figura do Papa. Eles chamavam que o Papa era a besta. Mas agora o Papa, ele era de fato a besta, ele era o anticristo? Não, a figura do Papa, isso, né, não é só um Papa, né, isso, a figura do papado, né, daqueles que sentam naquela cadeirinha lá de vigário de Cristo, né, é uma figura anticristã, né? Ou seja, todo Papa, quando é constituído Papa, ele também é constituído um anticristo. Ele está apontando para o anticristo. Ele é um tipo, né, que aponta para o anticristo final. Quando Napoleão, né, começou a dominar a Europa e tal, muita gente achou que ele era o anticristo. Mas não, ele não era ele era um. Hitler. Ele era um. O Hitler depois. Vão surgindo assim. Ele é um anticristo. Né? Sim, o Lula é um anticristo. Vai ter a besta, né? Vai ter a besta. O Lula é um besta, né? Assim, tem um anticristo, ele é um anticristo, é um besta, mas, né? Vai ter os pais da igreja do Domiciano, né? Domiciano lá, né? O imperador romano, né? Tese que ele era o anticristo. Então, né, ao longo da história foram surgindo muitos homens, né, que o pessoal achou, esse aí é o anticristo. E assim, e mais recentemente, todo presidente americano sempre é o anticristo. Mas sabe quem é que é responsável por esse nascimento? Que todo presidente norte-americano seria o anticristo? Sabe quem é? Não sei. A Nova Era. É? Ela levantou essa bandeira aí nos anos 60, nos anos 70, e desde lá todo o presidente norte-americano ele tá, tipo assim. Os caras sempre associam com o anticristo. Pode ser o próximo anticristo. A Nova Era estabeleceu isso. Né? Então ele é Macron, o genro do Trump lá, né? Sabe, sempre, né, tem um candidato a anticristo, e daqui a pouco pode ser que Elon Musk também falava. Elon Musk, né? Tem vários aí, né, que, né, sempre tem alguém. Só que assim, de fato, né? Por quê? Porque muitos desses se constituíram em anticristos, de fato, né?
Esse papo aí não tem nada a ver com isso. É bem longe de ser o anticristo. Ele é lá na capeta mesmo. O diabo. Mas olha, Ele pegou a Bíblia e disse: Isso aqui é um fracasso de Deus. Mas o interessante disso que o Michael Ele falou. quer escrever a Bíblia. Que absurdo. Esse exemplo que o Michael deu desse espírito dos anticristos, né, do plural, daí não é a besta final que seria o anticristo. A gente acredita que tem o anticristo. exatamente. Isso aí é futuro. Mas os anticristos daí seriam todo babado, né? Na verdade, tem a oposição que vai se opor tudo contra Cristo, mas tem um outro sentido dessa palavra que é querer tomar o lugar. Né? E aí o Papa, então, né, justamente, né, vigário é substituto. Por isso que né? eu falei, essa palavra falou vigário de ninguém. Aham. Querer tomar o lugar de Cristo também é uma coisa. Exatamente, por isso que, né, os reformadores tanto, né, tipo, sim, declaradamente eles falam assim, ó, o Papa é o anticristo, é a besta e tal, né? Mas assim, né, aí então a gente vê em Apocalipse, né, ele é mencionado como a besta, em 1ª e 2ª João como anticristo, né? Por mais que mencione também anticristos, né, mas vamos focar na figura do anticristo, né? Em 2ª Tessalonicenses, ele é mencionado como o homem do pecado, né? 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, né? Paulo ele fala assim, ó, Marca vai ter meus textos de domínio, tá bom. Spoiler ali. Vai ficar bem ressaltado, olha só, ninguém de, 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o anticristo aqui ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tem gente que, esses dias eu vi o Paulo Júnior falando, né, sobre esse texto aqui, né, e querendo dizer que isso aqui está falando da igreja, né? Só que não, né, não está falando da igreja, porque a igreja como templo do Senhor, ela é espiritual. E a igreja visível, ela é local. Então a igreja visível é local. E a igreja como templo, né, edificada por Cristo, no Senhor, ela é invisível, ela é espiritual, ela é só composta por salvos. Então não tem como encaixar nesse templo de Deus aqui a ideia da igreja, como sendo a igreja. Porque daí ele fala, mas a igreja é visível, não encaixa. Até os dois não se encaixam muitas vezes. Alguém pode pertencer à igreja local visível e não estar na igreja invisível. Isso, exatamente. Exatamente. Né, então ele diz assim, né, que o termo aqui, né, para templo de Deus é naos, ele fala assim, né, e que se refere à igreja. De fato tem, né, o termo templo, ele é utilizado, né, esse termo naos do grego, né, ele é utilizado em alguns textos para se referir, né, ao templo no sentido de igreja, né, como lá em Efésios, né, como tem ali lá em 1 Coríntios também, né, vai mencionar, né, nós somos templo do Espírito Santo, tal, né, vai se referir, sabe, né, no sentido assim, né, de fato, né, a igreja, o termo templo, mas muito mais ocorrências se refere ao templo mesmo, o templo que estava lá construído, aquele que Jesus diz ali que não ia restar pedra sobre pedra, tal, que não ia ser derrubado e tal, né? A maioria das vezes que esse termo aqui é utilizado é para se referir ao templo em Jerusalém, a maioria das vezes. Nossa. Né? Então, quando Paulo Júnior, eu ouvi ele falando assim, que sempre se refere à igreja, né? Eu pensei assim, será que ele não olhou a concordância? Será que ele não viu que essa palavra que ela se refere mais vezes ao templo lá em Jerusalém do que à igreja? A igreja é umas 3, 4 referências ali, enquanto que ao templo é mais de 10 referências. Então, a maioria das referências é ao templo físico lá, né?
construído e que, né, olha quantas décadas já, né, os planos, né, para edificar esse templo, né, estão. E aí, aqui em Mateus 24, agora voltando lá em Mateus para a gente finalizar, tá, que daí a gente vai dar início daí a parte de unicismo e do unitarismo, né? Mateus 24 e versículo 15. Mateus 24, 15, diz assim, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que é isso, tá? Abominação da desolação. Quando nós lemos essas referências aqui, lá em Daniel, e são várias vezes que aparece, não é só em um texto em Daniel que aparece em mais de um texto, está se referindo ao que lá em Daniel? Está se referindo ao anticristo. E ele vai estar aonde? Uma pergunta aqui. Sim. Tem comentários que falam do abominável da desolação, como se fosse uma pessoa. Sim, é porque é uma pessoa, porque é o anticristo, é a pessoa do anticristo. Entendi. E ele vai estar no lugar santo, onde a gente lê lá em 2 Tessalonicenses, né? Ele vai se assentar no templo de Deus. Então, por isso que é interessante, né? No século XIX, né? Ou seja, o século XIX é do ano 1801 até 1900, né? O século XIX. No século XIX, muitos interpretavam, né, que era necessário para o cumprimento das profecias que Israel voltasse a se tornar um país. Eles já falavam sobre isso 100 anos antes de acontecer, por crer nas profecias. E tinha gente que duvidava, né, que nada, isso aí não, né, Israel acabou, não tem mais história de Israel e tal, a igreja substituiu Israel. Né? Tinha gente que dizia isso, né? Né? E aí diziam que não tem nada a ver com o cumprimento de profecia de Israel voltar a ser nação, voltar a ser um país e tal, né? E aí, 100 anos depois, cumpre. Eu imagino a gente leu, né, aqueles comentários do J.C. Ryle, né? Ele escrevendo lá em 1870 e poucos. E ele falando, né, que ele cria, né, que Israel ia voltar a ser... Vai, a gente lia assim, se arrepiava, né, porque ele escrevendo, tipo, no momento que ele escrevia ali, era 80 anos antes de acontecer. Né? E aí aconteceu. Ele profetizou? Não, ele só interpretou a profecia. Ele não profetizou nada, ele só leu a profecia, aquilo que já havia sido profetizado, entendeu corretamente e escreveu sobre isso. Né? E aí... Né? Então, da mesma forma, hoje tem gente que diz, não, como eu citei ali, o Paulo Júnior, né? Ele diz que ele entende que não precisa haver um cumprimento literal, né? No sentido de haver um templo físico novamente construído em Israel. Da mesma forma como muita gente achava que Israel não precisava voltar a ser um país, mas alguns diziam que sim, precisava, e isso aconteceu, né? Eu entendo que em Israel, em Jerusalém, vai haver novamente um templo ali, um terceiro no caso, né? E o que acontece? Aqui é dito que vai estar no lugar santo, e vincula o quê? Então os que estiverem na Judéia. Opa, peraí, esse lugar santo que está mencionado aqui tem vínculo direto com quem está na Judéia. Por quê? Porque está falando do templo em Jerusalém, onde aquele homem do pecado, que a gente leu lá em 2 Tessalonicenses, vai se assentar, se dizendo Deus. Mais específico não tem. Exatamente. Então, assim, ele vai profanar o templo. As profecias lá em Daniel, todas se referem a essa profanação de templo também. Né, a questão de fazer cessar o sacrifício e tudo mais. E os judeus, eles só não oferecem sacrifícios hoje porque eles não têm um templo. Porque no momento que eles tiverem novamente um templo, eles voltam com sacrifícios. Estão todos preparados, prontos já. Sim. Olha só, Jesus morreu por nós. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele cumpriu tudo o que estava na lei. Então nós não precisamos mais de sacrifícios. Mas o templo, depois do sacrifício de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, o templo, ele continuou sendo chamado de templo? Sim, continuou sendo chamado de templo. Enquanto não foi destruído, o templo lá estava de pé e as pessoas, né,
Os judeus iam lá, os sacrifícios eles aconteciam lá. Não foi uma coisa que Deus destruiu aquela situação toda, né, imediatamente após o sacrifício de Cristo. Eu não estou dizendo que... Ele estava falando de si mesmo, ele não estava falando literalmente. Ele estava falando de si mesmo, Jesus. Né? Quando ele fala do templo que ia ser destruído, sim, ele está falando de si mesmo, o templo que era o seu corpo, né, como diz no Evangelho de João. Sim, sim. Assim, Né? Mas eu digo assim, em relação ao templo lá, o templo físico lá. O templo continuou até o ano 70. Até o ano 70. Até o ano 70. Né? Eles se reuniam e em Atos dos Apóstolos chama aquele local de templo. O pátio do templo. Tipo assim, eles não tinham nenhuma restrição com aquele local. Então não é porque né, Cristo já havia morrido, ressuscitado, né, que ele já tinha cumprido, né, as profecias, né, no caso, que todas aquelas sombras apontavam, que o próprio templo apontava, né, para Cristo. Não é porque tudo isso tinha se cumprido que aquele local, né, deixou, né, foi completamente desconsiderado. Assim, eles se reuniam naquele local, né, e aquele local continuou sendo chamado de templo. Mas, então assim, não estou com isso dizendo que está certo, que vamos assim, que esse templo que nós vamos poder ter, né, vamos precisar ter alguma reverência para com aquele local, ou que né, que os sacrifícios lá, né, não, tudo bem, está tudo correto os judeus, né, fazerem aqueles sacrifícios. Não, os judeus estão errados porque enquanto eles não crerem em Jesus, eles não são salvos. Enquanto eles não confiarem no sacrifício único de Cristo, não tem salvação. Eles não podem continuar com a sombra, né? Mas isso não significa que isso não vai voltar a acontecer, né? O tempo vai voltar, os sacrifícios vão voltar e eles vão ser paralisados quando o anticristo estiver de pé, quando surgir, como diz aqui, ó, quando virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entende. Muita gente alega que Israel seria o relógio. Eu penso que ele pode estar ali, ele faz parte. Ele faz parte. Quando começar a construção do templo, de fato, vai ser. Podemos dizer que ele é um dos ponteiros, né? Ele é um dos ponteiros. Daí o relógio tem hora, minuto e segundo. Ele pode ser um dos ponteiros. E é bom lembrar, né? Na comparação, né? que Jesus tem com a mulher samaritana. Porque ali, Jesus também, ele não desconstrói esse pensamento. Tem muita gente que eu li errado por muitos anos no texto. Eu preguei errado. Porque a ideia mais antiga, assim, que eu aprendi, né, com homens pregavam há 70 anos esse texto, é tipo assim: não, Jesus ele acabou com a tradição. Eu aprendi assim. Tipo assim, ela pergunta para ele: tá, vocês dizem que é aqui em Jerusalém no templo, nós achamos que é lá no monte. Onde é que é? Daí Jesus, o que eu aprendi? Não é nem lá nem ali, é cá, em mim. Até aí faz sentido o que se dizia. Mas depois ele vai dizer para ela que a salvação vem pelos judeus. Vem dos judeus, isso. Então esse é o ponto, ele não desconstrói o que tu falou, o literal, que vai se cumprir, as coisas que vão se dar ainda. Talvez é isso não na má intenção do próprio Paulo Júnior, né? O Paulo Júnior não, é óbvio que ele não vai pegar assim tão à risca ali os originais, não é a escola dele, mas ele também não é um cara que nega as doutrinas, né? Então, ao mesmo tempo, eu não estou nem defendendo ele, mas dá para ver nele, tipo assim, que não é a intenção dele, é que ele é muito persuasivo, ele fica, a gente fica achando que ele está querendo, mas não é. É que assim, ó, é que o Paulo Júnior, quando ele fala, ele sempre tem um foco antidispensacionalista. Isso. Então, assim, e eu tenho várias... eu, pessoalmente, eu não sou dispensacionalista, né? Eu também discordo de várias posições, várias interpretações dispensacionalistas, mas os dispensacionalistas, eles não estão errados em todas as coisas que eles interpretam. Tem muita coisa que eles estão certos. Tem muita coisa que estão certos. Exatamente. Da mesma forma como o Paulo Júnior, que é milenista, nem tudo que ele interpreta vai estar errado. Tem vários aspectos. Por exemplo, assim, ó, né, ele discorda dos dispensacionalistas que a igreja não é arrebatada antes da tribulação, que ela permanece na tribulação. Paulo Júnior ensina isso. E eu concordo com ele. Eu entendo que os dispensacionalistas, quando ensinam um arrebatamento secreto, 7 anos antes, estão errados.
né? Então, nesse ponto aí, eu vou me alinhar com o Paulo Júnior nesse ponto. Mas agora, tem outros aspectos, né, que o Paulo Júnior ele vai alegorizar, assim, a interpretação, né? E aí é que eu acho que é problemático, assim, né? Porque alguns textos vai se chegar a conclusões erradas. Não tem como todos estarem certos, né? Então, tipo assim, né? Mas, bom, só para a gente, né? A gente encerra por aqui essa parte, né? Mais adiante, se Deus permitir, né, a gente vai tratar ainda de algumas seitas. A gente vai, nas quintas-feiras também, daqui a algumas semanas, creio que no mês que vem, né, se Deus quiser, a gente vai iniciar um livro, assim, né, e um estudo, assim, focado, né, para casais, tá? Então vai ser bem se a gente poder né, ter um tempo, né, focado nessa área, assim. Sim, para toda a igreja, né? O foco vai ser casais, mas, né, não significa que só casais, né, precisam participar, né? O foco é aqui, ó, quinta-feira, é a mesa para todo mundo, né, poder estar junto aprendendo. E após isso, né, mais adiante, eu quero novamente abordar o Apocalipse, né? Então eu quero trazer o Apocalipse, assim, né, ele versículo a versículo, assim, a gente, né, se aprofundar, assim, né, e estarmos, né, preparados aí, né, porque, né, justamente esse é um dos objetivos de nós lermos, né, nos debruçarmos sobre o Apocalipse, né, para estarmos preparados, né, porque o tempo está próximo. Então, esse foi o motivo, né, de ter sido escrito, né, e então a gente vai né, estudá-lo. Então, é isso, né, sobre esse assunto. Agora, iniciando, primeiro vamos falar sobre unitarismo, né, ou unitarianismo. O que acontece? Essa heresia, tá? Primeiro vamos definir o que é essa heresia, o que é o unitarismo ou unitarianismo. Tá? É uma heresia que nega a divindade de Cristo e nega a divindade do Espírito Santo e atribui divindade somente ao Pai. Então entende que somente, né, o Pai é Deus, né, que há um Deus e esse Deus é o Pai, né, e que entende que Cristo não é Deus e entende que o Espírito Santo também não é Deus, né, no máximo, né, seria uma força, um poder de Deus. Basicamente a gente já estudou sobre esse ponto, né, sobre que são os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová é a seita mais conhecida que tem essa doutrina. A doutrina de Deus dos testemunhos de Jeová é unitariana ou unitarista. Tá? Ela foi, né, lá nos primeiros séculos, ela foi defendida primeiramente por Ário, por um bispo, né, era um bispo católico chamado Ário, né, ele era do Egito, de Alexandria, e ele que desenvolveu essa doutrina. Só que a doutrina do testemunho de Jeová, a doutrina de Ário, ela não é completamente, né, vamos dizer assim, ela é unitariana, ela é unitarista, mas ela não é completamente, a gente poderia chamar de semi-unitarista. Por quê? É a mesma coisa, né, se referindo à doutrina do testemunho de Jeová. Porque eles chamam Jesus de Deus. Então, o testemunho de Jeová, ele diz que Jesus é Deus. Só que ele atribui uma divindade menor. Eles dizem que Jeová, eles dizem que é somente o Pai. E eles dizem então que o Pai é o Deus Todo-Poderoso e que Jesus seria um Deus poderoso, né? Ou seja, Jesus seria um Deus menor, seria um Deus, né, um Deus mais fraquinho, assim, né? Né, um Deus mais desbotado, né, menos Deus, né, um pouquinho menos Deus, né, do que o Pai. Então, por quê? Porque eles não têm como, tipo assim, se livrar de um monte de versículos que chamam Jesus de Deus, né? Né? Só que aí então eles pegam e dão um malabarismo ali, né? E né, fazem malabarismo e, né, atribuem uma certa divindade a Cristo, mas uma divindade menor, né? E acabam daí eles que nos acusam
né, de crermos em 3 deuses, o que é uma mentira, tá? Nós não cremos em 3 deuses. A Trindade não é 3 deuses, é 3 pessoas, mas não 3 deuses. É um Deus só. A Trindade é um Deus único. É um Deus, mas são 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas é um único Deus. Mas já eles nos acusam de crer em 3 deuses, mas no final de contas, quem crê em mais de um Deus são eles, porque eles daí creem num Deus maior e num Deus menor, mas afirmam uma crença em 2 deuses. E o outro, e o Porque eles não consideram e o terceiro eles nem creem deles. Eles dizem que é divino, eles chamam o Espírito Santo de divino, mas que não é uma pessoa. Eles dizem que é, né, só uma força ativa, um poder, né, como Mania disse, né, impessoal. Então, né, quem crê em mais de um Deus, quem acaba sendo, né, politeísta, né, ou pelo menos biteísta, são os testemunhas de Jeová, né, que nos acusam de sermos pelo menos triteístas, né? Eles dizem que nós somos politeístas, né, porque cremos em 3 deuses, e é mentira, nós não cremos em 3 deuses, cremos em um Deus único. Mas assim, os unitaristas, né, propriamente ditos, assim, eles, por mais que tenha a origem da doutrina, né, remonta a Ário, né, mas ela se desenvolve de modo mais bem específico, assim, né, como, né, unitarismo mesmo, né, o unitarianismo, após a Reforma. Na verdade, já tinha ali alguns movimentos antes da Reforma, né, mas ganha força com um homem chamado Socino. Tá? Ele era um italiano, Socino. Por isso que essa doutrina também ficou conhecida como socinianismo. Né, e os seguidores de Socino, os socinianos, né, a crença deles era unitarista. E então, na Europa, ela ganhou uma certa força ali em alguns países. Nunca foi um movimento assim que ganhou as massas, assim, né? Sempre permaneceu, esse movimento sempre permaneceu assim mais recluso, assim, né, a um número menor de pessoas. Extremamente árido, né? Sim, sempre a origem está lá em Ário, né? Mas ele não é exatamente igual, por quê? Porque o movimento mais... O Socino? Socino, ele chegou a conviver ali, por exemplo, né? Ele era da época dos reformadores ali, de Calvino, Lutero, né? Melancton e tal. Eu não sei se ele era padre, eu acho que não, mas não tenho certeza. E junto com ele, né, andou outros homens, né, como um deles, por exemplo, ele chegou a ser morto lá em Genebra, se não me engano, que era Miguel de Serveto. Né, o povo lá da cidade, né, os juízes lá da cidade condenaram ele por heresia, né, ou seja, porque ele ensinava o unitarismo, ele negava a Trindade. Daí tem gente que acusa o Calvino, né, o cara que, né, queimava os hereges e tal, né, porque, né, ele teria... O que alguns contam? Lógico, né, tem alguns, os que são anticalvinistas, usam, né, a situação do Miguel de Serveto, né, a morte dele, para atacar o Calvino e o calvinismo, né, em consequência, né, enquanto que os calvinistas, né, defendem, né, que o Calvino teria ido lá só para tentar convencer, né, o Miguel, né, de Serveto a abandonar a heresia, se arrepender, né, e criar a Trindade, né, digamos assim, para dar uma chance, né, para ele, assim, né, de retratação. É importante só dizer para os irmãos que Calvino ele é conhecido como teólogo de Genebra, porque ele era envolvido fortemente com a política, ele era, tipo assim, um mentor da cidade. Ele era o pastor da cidade, né? Ele não tinha poder no sentido político, mas ele influenciava. Ele teve um tempo que a própria cidade mandou ele embora, expulsaram ele, né? Então por isso, né, só que depois de um tempo ele voltou, né? Ele voltou e morreu, né, lá, né? Ele era o pastor oficial da cidade, né, de Genebra, né? Mas, né, o foco aqui não é só mencionando essa história do Serveto, né, que morreu na época, foi um dos hereges que morreram na fogueira por
defender o unitarismo, né? Que era unitariano. Mas o principal defensor dessa heresia, né, foi Socino, né, tanto que os unitaristas, né, ou unitarianos, eles não eram chamados dessa forma, né, por vários séculos. Até o século XIX, eles eram chamados de socinianos, né? Então, por isso, né, essa questão, né? Mas a crença deles era unitarista. O que diferenciava a crença deles do que os testemunhos de Jeová ensinam e do que o Ário ensinava? Porque eles não atribuem nenhum tipo de divindade a Cristo. O Socino e os demais, eles veem em Cristo apenas um homem. Essa é a diferença, né? O Ário, os testemunhos de Jeová, eles creem numa certa pré-existência de Cristo, que Cristo teria sido a primeira criatura de Deus e tudo mais, né? Por mais que estão errados, né? Cristo não foi a primeira criatura de Deus, né? Cristo é Deus eterno, né? Como Pai. Mas os socinianos, né? Ou os unitarianos, eles ensinam que Jesus foi apenas um homem, que não nasceu de maneira virginal, né? Tu pega, por exemplo, os testemunhos de Jeová não negam o nascimento virginal, né? Mas já os unitaristas, e existe, né, uma que é chamada, né, igreja unitarista e tal, eles negam o nascimento virginal de Cristo, né? Por quê? Porque eles atribuem a Cristo apenas humanidade e nada mais, né? Havia heresias lá no início lá também, né? Eu não lembro agora qual que era, não sei se era os Ebionitas, se não me engano. Não lembro se eram os Ebionitas. Tinha uma seita bem lá nos primeiros séculos que também defendia, né, que defendiam essa heresia de que Jesus era apenas homem. Sim, os docetistas. Isso, mas tinha um outro nome também. É que eles têm vários nomes também, né? Os gnósticos ali, essa vertente dos docetistas. É que os gnósticos eles são vários ramos também, né? Sim. Aí tem os ramos que atribuem uma certa divindade, né, e tal, mas lógico, menor, né? Não, só que mas de repente seja os ebionitas, eu acho, que eles viam Jesus apenas como tipo um profeta, assim, e nada mais. Mas eles não eram gnósticos daí, eles eram um ramo tipo judaico, assim, e que eles viam só como um profeta, né? E nada mais. Um homem ali que nasceu profeta, né? Um grande profeta e tal, mas né? E aí esses homens, eles tinham uma crença parecida com os unitaristas, porque para eles, né, o pai era Deus, né, e Jesus, né, o filho, no caso, era filho, digamos assim, como se fosse no mesmo sentido que todos nós, assim, né? Ou seja, que era apenas um homem. Eles não é uma seita que tem um número muito grande, tá? Os unitaristas, né? Mas já incomodaram bastante. Por exemplo, nos Estados Unidos, durante várias décadas, eles permaneceram, né, em torno de uns 150 mil. Acho não é um número tão pequeno assim, mas comparando com a população, né, dos Estados Unidos, e quando tu compara assim, né, tu pega ali na década de 50 e depois na década de 70, eles estão praticamente no mesmo número, tu vê que é uma coisa que está, né, parada no tempo, assim, eles não estão tendo um crescimento, né? Eu não sei como é que estão esses números hoje, tá? Eu não cheguei a pesquisar assim a fundo, né, de ver qual é o número dos unitaristas hoje, mas como é um movimento assim que ele acaba, como é que é o unitarismo, né, recentemente, então? É praticamente um ateísmo teísta, porque eles não creem na Bíblia, eles não creem que a Bíblia é inerrante, né, sabe? Eles desconsideram a Bíblia completamente, mas quando vão defender essa doutrina citam a Bíblia. Ou seja, é uma incoerência total. É uma incoerência total. Na hora de defender né, que só o Pai é Deus, que Jesus era apenas homem e tal, aí eles vão e pinçam alguns versículos ali, né, e distorcem, né, para se encaixar com a doutrina deles. Mas na hora que eles são pressionados, né, mas, né, olhem a Escritura aí, não, a gente não acredita que a Escritura é toda a palavra de Deus e tal. Ô, Mike, Né? posso fazer um parênteses nisso aí? Claro. É muito importante, às vezes, a gente desconsidera as tradições que Deus permitiu, isso está na história da igreja, e não entende certas colocações que nós mesmos fazemos atualmente. Por exemplo, quando a
igreja teve que abandonar a ortodoxia, o fundamentalismo, a preservação, o conservadorismo, não se trata apenas do só a Escritura. Esse é o ponto. A grande defesa, a fonte é a Escritura, sempre foi, sempre vai ser. O estudo acabou de falar isso. Da mesma fonte, as próprias seitas se utilizam. Então, o que difere a gente de uma seita dessas? É aquilo que muita gente despreza até hoje: as confissões de fé, os catecismos, as ortodoxias, e as pessoas acham porque nós vamos equivaler isso às Escrituras. Não é esse o ponto. Porque a maior defesa, desde os primeiros séculos da própria fé, né, usando a própria Escritura como, né, a arma, a espada de fato, é só olhar a história da igreja. Vai se dar nos credos, vai se dar nas confissões de fé e nos catecismos. Só que a questão Mas a gente assim, abandona isso porque é lei católica, a gente tem medo dessa tradição. Fala assim, não pode catecismo, a pessoa fica com o pé atrás, né? Quer dizer, não tem mais credo, não tem ortodoxia, é o antinomismo, tem as pessoas, elas tipo assim, não, o que o pastor falar, olha só o perigo que isso está falando. Vamos pensar nosso aqui. Nosso crivo aqui é o Michael, é o só a Escritura. o crivo tem que ser a Escritura. A Escritura é. O crivo é mas deixa. Mas olha só. Existem doutrinas históricas. Não, tudo bem. Está falando de uma doutrina da Trindade, sim ou não? Mas a Sim. doutrina histórica, de qualquer maneira, ela é baseada na Escritura. Ela é baseada na Escritura. Exatamente. Só que assim, Mas ó, não é vamos lá. Escritura pela Escritura. Não, olha só. Por isso existem os credos, as Não, confissões. peraí. Só vamos chegar num ponto aí. Temos que chegar num denominador. Sim. As próprias confissões, pega ali, Confissão de Westminster, ela é inerrante? Não. Tá? Não, beleza. Mas vamos lá. Eu falei antes da minha fala. Sim. Não estamos comparando com as Escrituras. Por isso. Então, isso não é argumento. Sim. E aí, então, Agora, assim. o abandono dessas doutrinas, ele se faz necessário a partir do momento que eu tenho só a Bíblia, no caso. E não é só a Bíblia, porque a Bíblia é suficiente. Exatamente. Esse que é o ponto. A Esse Bíblia é o ponto. suficiente. Mas eles também creem assim. Quem? Esses das seitas. Não, a maioria das seitas, justamente o que a gente tem visto é que eles não creem assim. Eles negam. Ao que a gente olha só, O neopentecostal atualmente, ele não sabe te mostrar a Trindade na Bíblia. Sim, porque a fé dele não está baseada na Escritura. Esse que é o ponto. Sim, mas o ponto não é a doutrina, não estou defendendo a doutrina, a teologia, ou os credos, as confissões, estou falando que o abandono disso tornou cristãos leigos. Cristãos que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Mas o próprio abandono da própria Escritura. De fato. Né? Mas assim, ó, vamos lá. A gente tem tratado de várias seitas. Né? Qual das seitas até hoje, tá, que a gente tratou até agora, de todas as seitas que a gente viu, qual delas que defende só a Escritura? Nenhuma. Então, e essa que a gente está vendo aqui agora, os unitaristas, eles não defendem só a Escritura. Para eles a Escritura não é inerrante, não é infalível, não é nada disso. Eles só vão se pensar de alguns textos quando for conveniente. Isso aí, a Nova Era faz isso. Qualquer seita faz, né, isso de pegar e pensar. Qual que é a diferença? Alguém que defende só a Escritura crê em toda a Escritura. Em toda ela. Não vai querer pegar o textinho que é conveniente, mas daí o outro texto que não é conveniente, porque daí vai falar o contrário dele, vai deixar de lado. Né? Essa é a diferença. E aí nós temos assim, por isso que a gente consegue diferenciar seitas, né, de igrejas. Né? Porque as igrejas, elas têm o crivo do só a Escritura, por mais que hajam diferentes. E aí nós vamos pegar assim, ó, nós temos várias confissões de fé. A igreja luterana tem confissão de fé. Eu estou chamando o quê? Disse seita luterana ou disse igreja luterana? Disse igreja. Né? Muitas igrejas batistas têm confissão de fé. Não são todas que têm, mas tem igrejas batistas que têm. Muitas igrejas presbiterianas têm confissão de fé. Igreja metodista, né, tem confissão de fé. Tem várias igrejas que têm confissão de fé. Mas, lógico que essas confissões de fé que cada uma tem, elas têm diferenças. Tanto que, por isso que só a Escritura, qual é o ponto? O que vai definir a doutrina é a Escritura.
A confissão, ela pode, no máximo, ela é o quê? Ela é um reflexo, né, do entendimento doutrinário, que sim, vai estar baseado na história, vai estar baseado em vários aspectos assim, mas ela em si, a confissão de fé, né, ela lógico, ela não pode ser equiparada, não pode, né, ela não é inerrante, afinal, senão nós teríamos, né, qual das confissões seria a confissão inerrante, né, se temos várias, né? Né? Então existe, né, uma história, a gente não despreza a história, existem confissões de fé, né? Nós não desprezamos as confissões de fé, por mais que a gente também não vai dar a elas um critério, né, de dizer amém para tudo que está nelas, porque senão, né, a gente tem que escolher uma, né, e considerar então aquela ali a inerrante e tal, né? Então assim, isso é uma coisa que a gente tem visto. A maioria das seitas, né, o que eles fazem? Eles negam só a Escritura. Ou seja, a fé deles, no máximo, está baseada em algumas porções da Escritura. Mas, normalmente, eles pegam e acrescentam coisas ou subtraem coisas da Escritura. Aí, olha só, os unitaristas, tá? Então, eles negam a divindade de Cristo, negam a divindade do Espírito Santo, né, e creem que, né, só o Pai é Deus. Quando é que surge o Testemunho de Jeová? No final do século XIX. Só que a doutrina do Testemunho de Jeová, ela inicialmente, quando o movimento surge, ele não surge já de cara, né, com uma visão unitarista, com uma visão assim, né, de negar a divindade de Cristo ou algo do tipo, né, de negar a Trindade. Mas, né, posteriormente, né, o Russell, por exemplo, ele bebe de fontes unitaristas. Por quê? Porque esse movimento, né, unitariano, ele estava presente já há vários séculos, na Europa, nos Estados Unidos, e nesse contato, né, ele é influenciado, e aí então ele, né, passa a interpretar dessa forma. Só que antes disso já viu muitos, né, unitaristas, e muitas vezes infiltrado no meio das igrejas. E aí, é importante lembrar disso. Ário foi combatido em concílios. Deus levantou homens para usar a Escritura para defender a fé. Entendeu? Nós não estamos aqui negando, discutindo a história, não é esse ponto. Sim. Não, então, isso já foi feito. Isso não é uma novidade, porque eles mesmos se reuniram para estudar. Eles eram um grupo de estudantes da palavra de Deus. Tá, mas qual é a... Então, essa liberdade deles, livre de confissões, livre de uma linha teológica, livre de um entendimento da própria história da igreja, o que apareceu na história da igreja para defender a fé? Essa é a pergunta. O que se providenciou a partir da própria Escritura? Isso a gente não pode negar também. A gente não pode negar a própria história. Sim, não, mas em nenhum momento eu neguei a história. Afinal, eu estou citando aqui o Ário, né? Estou citando aqui, né? Nós não podemos negar a história. Sim, mas foi combatido, não foi? Foi com os concílios. Quer dizer, aí que estão os credos que eu estou falando, as confissões, vem dali, das Escrituras. Mas a gente tem esse receio, né? A gente pisa em falso, quando a gente... Só que daí vê um grupo, eles eram presbiterianos, não lembro agora, o metodista, agora não lembro. Eles eram... Sempre vem de vários movimentos. Esses dois aí, esse primeiro que falou, eles foram estudar, eles eram um grupo que estudava as Escrituras. E aí surgiu, brotou. Eles eram estudantes da palavra de Deus. Mas daí eles não tinham um pastor batista, talvez um pastor, alguém que primasse por uma doutrina específica, que ia brindar pelo só a Escritura. Só que assim, ó, vamos lá, o Russell, né? Ele defendia só a Escritura? Não. Né? Então, tipo assim, eles eram estudantes, né? Então, tá. Né? Só que estudantes da Bíblia. Só que daí o cara começa a escrever, que era né? falso. Ele começa a escrever, né, as coisas ali, e aí ele diz assim, ó, quem lê o meu livrinho aqui que eu escrevi, lendo, assim, ó, lê um ano do livro, porque tem muito mais luz do que se ficar lendo a Bíblia, né? Então, tipo assim, né? Então, tipo assim, são movimentos, né, que já de cara eles já surgem lá e já
abandonam a Pegando escritura. essa doutrina, sim. Se eles tivessem permanecido assim, firmes, né, só lendo a Bíblia, eles não eram o movimento que são. Eles só são o movimento que são porque eles abandonaram a escritura. Sim. Né? Tipo assim, eles pegaram, escreveram, deixaram um pouquinho a Bíblia e foram seguir a Matriz. Exato. Sempre o abandono da escritura é o que faz surgir as seitas. Não, 1 João é pautado nisso. É uma defesa com os hereges da época, os gnósticos, né? Aí quando a gente usa, por muitos anos, que eu ouvi isso no meio da igreja. Saíram do meio de nós, mas não eram de nós, para falar do irmão que tinha complemento do lugar. Nunca falou sobre isso. O texto está falando sobre anticristo, está falando de falsos profetas. Eles eram próximos dos apóstolos, gente. Estavam ali adiante, né? Conheciam toda a história, muito mais do que nós. E João confronta eles. Eles estavam negando exatamente essas coisas, que Jesus tinha se encarnado, né, que é o verbo encarnado de Deus. É exatamente esse ponto ali. Eles estavam saindo da igreja para o mundo afora para ensinar o quê? Para ensinar aquilo que os apóstolos já tinham, digamos assim, a sã doutrina. Né? Nesse ponto, sim, só a escritura, ele está ali intrínseco, mas ele é digamos assim, ele tem uma linha, né? Sobre a cristologia toda. E João defende muito bem isso. E esses caras saem para trazer o conhecimento secreto. Olha, nós não temos o conhecimento, vocês não têm conhecimento. Essa é a fala deles. Extra e antibíblico. Extra e antibíblico. Agora, olha só, a Bíblia que nós temos utilizado aqui, ela é editada, publicada, né? Ela é publicada por uma sociedade bíblica chamada como Sociedade Bíblica Trinitariana. Né? Aqui no caso do Brasil, né? Mas antes disso, né, havia a Sociedade Bíblica Trinitariana, só, né? Lá em Londres. Né? Quando é que foi fundada a TBS, né? A Sociedade Bíblica Trinitariana, lá em Londres? Em 7 de dezembro de 1831. Por que surgiu a Sociedade Bíblica Trinitariana? Sabe por que ela surgiu? Porque antes disso, se eu não me engano, em 1808, 1809, ali, uns 20 e poucos anos antes, tinha surgido a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Essa tinha sido a primeira sociedade bíblica, né, a ser fundada. Só que o que acontece? A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, ela não tinha uma confissão de fé. Eles não tinham assim um rol de doutrinas nos quais, né, eles diziam assim, a gente crê nisso, nisso e nisso. E só pode participar quem crê nessas doutrinas. Eles não tinham isso. Só que o que estava acontecendo então? Havia um monte de unitarianos misturados no meio da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Aí aqueles que eram trinitarianos, que queriam defender essa doutrina, eles protestaram, eles disseram, não, peraí, a gente tem que fazer uma declaração de fé da Sociedade Bíblica. E aqueles que não assinarem embaixo dessa declaração de fé têm que ser expulsos. E aí eles fizeram daí uma reunião no início daquele ano, de 1831, e a maioria na reunião decidiu por não fazer uma confissão de fé. Deixar um vácuo, né? E aí, com isso, então, os unitarianos podiam, né, deitar e rolar, estavam ali, né? Pessoas que negavam a divindade de Cristo, que negavam a pessoalidade do Espírito Santo. E aí, então, o que aqueles que criam na Trindade fizeram? Então, nós vamos nos retirar. Já que os hereges não vão ser expulsos, então nós, ortodoxos, vamos nos retirar. E aí se retiraram, e então em 7 de dezembro de 1831, né, mais de 2.000
homens se reuniram e fundaram a Sociedade Bíblica Trinitariana, onde eles estabeleceram uma confissão de fé que ela permanece até hoje, né, onde se estabelece ali, né, a crença na doutrina da Trindade, na doutrina do nascimento virginal de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, várias doutrinas essenciais, né, do Evangelho, e outra, protestantes só é que podem fazer parte da Sociedade Bíblica Trinitariana, né, não é aberta para católicos, só protestantes, porque um católico ele crê na Trindade também, né? Então tem várias doutrinas que são, né, que são ortodoxas, né, que nós cremos, nascimento virginal, milagres, né, várias, né, vamos dizer assim, doutrinas fundamentais, né, são também muitas delas doutrinas católicas. Só que daí, né, além, né, de ter vários aspectos aí, mas também, né, tem que ser protestante. E aí então foi criada, né? E depois, se eu não me engano, em 1968, né, daí foi fundada aqui no Brasil, né, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Mas vê que, olha isso, ela surge num movimento de oposição ao unitarismo. Por isso trinitariana, no nome. Por isso, né, o trinitariano no nome da sociedade, né, porque defende a Trindade, né. Aí, vamos lá, vamos dar sequência agora, né? Isso é só para a gente, né, entender até o próprio contexto de como surge, né, a Sociedade Bíblica, né, que publica, né, a ACF. Né? Mas agora vamos na sequência, tá? E só também para dar o contexto histórico da sequência da outra, né, da sociedade, aquela outra que permaneceu, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Posteriormente ela muda de nome, e há uma certa união, né, daquela Sociedade Bíblica Britânica com a Sociedade Bíblica Americana, e outra sociedade, inclusive, né, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil, e eles formam as Sociedades Bíblicas Unidas. Só que nas Sociedades Bíblicas Unidas, eles trabalham em conjunto com adventistas, eles trabalham em conjunto com católicos, tem vários católicos que fazem parte do ecumenismo. Então, tu vê, num caso tu tem, né, uma defesa da ortodoxia, né, só protestante, só quem realmente crê na Trindade, crê nas doutrinas, né, fundamentais é que pode, né, participar. E defende um único texto, defende a preservação, defende só a escritura, e no outro lado tu tem eles usando o texto crítico, são ecumênicos e tudo mais. Bom, vamos lá agora, só para a gente poder, né, finalizar. Então vamos tratar agora do unicismo. Tá? Unicismo é um pouco diferente. Um pouco não, é bem diferente. No unicismo, a divindade de Cristo e do Espírito Santo não é negada, né? Os unicistas, eles creem que Jesus é Deus, o unicista crê que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus. Qual que é a diferença da doutrina unicista, né, para a doutrina que nós cremos? Tá? Eles não diferenciam as pessoas da Trindade. Para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa, né, que apenas se manifesta de formas diferentes, de modos diferentes. Então, quando a gente fala assim, se manifesta de modos diferentes, então por isso que essa doutrina também é chamada de modalista, né, porque eles dizem, né, que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos diferentes de Deus se manifestar, são manifestações distintas, por isso modos diferentes, por isso também é chamada de modalismo. Essa doutrina unicismo, ela também ficou conhecida na história como sabelianismo. Por que sabelianismo? Porque um dos primeiros defensores dessa doutrina unicista foi o bispo chamado Sabélio. Por isso que a doutrina do Testemunho de Jeová também é chamada como arianismo, por causa do bispo Ário, e a doutrina, né, que é uma doutrina unitariana, e a doutrina unicista, né, ela também é conhecida como sabelianismo, por causa desse bispo, né, que foi o primeiro a sistematizar ela, né? Então, o bispo Sabélio. Era bispo católico também? Também. Então, assim,
sabelianismo, né, ou unicismo, ou modalismo, né, as formas mais conhecidas dessa doutrina. Tá? Então, ela crê que Deus é uma única pessoa. Eles creem que Deus não é três pessoas. Eles creem que Deus é uma única pessoa que se manifesta de três formas diferentes. Se manifesta ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Quais são as igrejas, né, ou seitas, né, vamos chamar assim, seitas, que creem na doutrina unicista? Nós temos as principais: igreja local de Witness Lee. Witness Lee, ele era um companheiro, sim, um cooperador do ministério do Watchman Nee. Tá? O Watchman Nee não era unicista, mas o Witness Lee, ele, né, se afasta do Watchman Nee. No caso, assim, o Watchman Nee é preso. Tá? Quando tem a revolução lá na China, né, os comunistas tomam conta do poder lá, o Watchman Nee não sai da China. Ele continua exercendo o ministério dele e é preso. E morre na prisão. Tá? Isso o Watchman Nee. O Watchman Nee cria na Trindade, tudo certinho. Ele era... Eu não vou entrar aqui na questão, né, da fé, das crenças do Watchman Nee. Mas o Witness Lee, né, que fazia parte na época, né, do ministério do Watchman Nee, o Witness Lee, ele foge para Taiwan, porque naquele movimento, né, da guerra ali na China, né, muitos fogem para Taiwan. Né. Ele fugiu também para Taiwan e posteriormente ele vai de Taiwan e se muda para os Estados Unidos. E funda, né, mudou várias vezes de nome, né, o ministério dele e tal, mas ele é contra as denominações e por isso que o movimento, né, dele ficou conhecido como igreja local, né, porque ele defende que deveria ter em cada cidade apenas uma única igreja local, né, com o nome da cidade e tal, a igreja, né, e tal, e ponto. E que não deveria ter, né, denominações e tudo mais. Então, né, ele bate nessa tecla. Só que isso, né, não é esse o único ponto. Né? Ele, né, no bojo, né, de ir contra, né, as denominações e tudo mais, ele também vai contra várias doutrinas. Uma delas, a doutrina da Trindade. E aí ele ensina, né, a doutrina unicista. Porque uma hora ele vai e diz que crê na Trindade. Mas quando ele explica o que é a Trindade que ele crê, a explicação dessa Trindade não é a doutrina da Trindade. O modo de ele falar da Trindade é que uma hora, né, Deus se manifesta como Pai, outra hora se manifesta como Filho, outra hora se manifesta como Espírito Santo. Então, ele diz que crê na Trindade, ele usa o termo Trindade, mas na hora de explicar o que é a Trindade, ele dá uma explicação unicista para a Trindade. Uma explicação que não é a Trindade. Parecia a minha mãe, eu falando com ela antes de vir pra cá. Diz que engana direitinho, eles enganam. Exatamente. É fácil de enganar. Eu peguei e comentei assim: não, mãe, eu vou ir lá hoje, o pastor Michael, a gente vai, nós vamos estudar, ele vai estudar sobre o unicismo. Eu sou unicista, nosso Deus é um só. Aí eu entendi ela, minha mãezinha. Mãe, tu não é unicista, mas eu entendi o que tu falou. Às vezes é um modo de falar, entendeu? Você nem sabe. Eu sou unicista também. Não, até porque... até que alguém, mas realmente, até que alguém explique o que é unicista, eu creio no único Deus. Porque a gente hoje fala assim, unicista, mas eu sou unicista. Não, e assim, ó, de toda, e assim, ó, vou dizer para os irmãos assim, ó, de todas as heresias, tá? Isso é uma heresia, tá? Mas de todas as heresias sobre, né, quem é Deus, sobre a natureza de Deus, essa é a que está mais próxima da Trindade. Ela não está correta, tá? Não estou dizendo, né? Mas porque as outras elas são muito, sabe? Tu pega a doutrina do testemunho de Jeová, pega, né, sabe? Essa é a que mais se aproxima. Por isso que é assim. Por isso que também, né, no meio evangélico eles acabam tendo um trânsito muito mais facilitado até às vezes. Porque tu pega, por exemplo, assim, um testemunho de Jeová, né? A maioria dos evangélicos, né, sabe que os caras são hereges, né? Mas agora vamos pegar aqui, ó, o próprio pessoal da igreja local, tá? Eu vou falar dos três principais, tá? Aqui na cidade mesmo nós temos uma igreja que é unicista, bem perto da minha casa. Acho que a igreja mais perto da minha casa é uma igreja unicista, porque naquela rua que passa ali, aquela rua divisória, né, que vai da Chafariz ali e que vai até o condado, ali tu vai uma hora de uma igreja pentecostal.
uma azulzinha, assim, de madeira e tal. Aquela igreja ali é unicista. Como é que você... Eu sei porque o pastor Carlos, na época ele morava aqui, da Missão Nacional, era vizinho. Ele morava na quadra do lado. E aí ele conhecia, ele já tinha conversado com alguns membros lá daquela, né, aquela congregação ali, e ele falou que eles batizavam só em nome de Jesus, né, não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, batizavam só em nome de Jesus, e eles... tem essas ligações. E aí, toda seita unicista, eles vão batizar só em nome de Jesus, eles não vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, então, eles, né, eram pentecostais e tal, né? Só que na forma de crer em Deus eles, né, eram unicistas. E aí no outro, aí tem a igreja Voz da Verdade, né? E esse aqui também tem o grupo musical que é até hoje, né? Eles fazem músicas ainda, né? Assim, ó, ouvi muito, né? E de vez em quando ainda ouço alguma música deles. Mas assim, ó, eu tava dizendo pra Marina ontem, né? Bah, amor, ó, já sei qual música tu vai fazer. O ícone da Já sei qual tá virando. já sei qual música tu vai fazer, vai cantar amanhã, né? Vai cantar aquela assim, ó, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. O que acontece? Olha só essa música. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Está escrito na Bíblia? Tá. Mas o versículo é assim? Tá faltando coisa no versículo, né? Abram aí 1 João, capítulo 1, versículo 1. 1 João? Não, desculpa, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Sabe, o Voz da Verdade tem várias músicas que... Além do Rio, né? Tem além do Rio. Isso, tem além do Rio Azul. Tem várias músicas que tu olha, tu analisa elas doutrinariamente. Não tem problema doutrinário em muitas músicas, mas tem várias músicas que tem. E essa que eu citei aqui é uma delas. Só que ele é um defensor, né? Mas se fosse só assim, ele ainda fica na dele, mas não, ele vai. Sim, ele defende o unicismo. Chama a gente de. Assim como nós chamamos eles chamam a gente, né? Olha só, no princípio era o verbo. A música, né? Mas sim, no princípio era o verbo. Só que daí, ó, a música pula lá pro final. E o verbo era Deus. Só que o meio do versículo. E o verbo estava com Deus. E aí na música eles omitem essa parte do versículo. Por que eles omitem essa parte do versículo? Porque no unicismo não existe uma pessoa, né, só pode estar com o outro se for a pessoa do filho estando com a pessoa do pai, que é o que está revelado aqui. O verbo é o filho. E Deus, quando diz assim, estava com Deus, nós podemos interpretar como estava com o pai. E aí, então é a pessoa do filho que estava com a pessoa do pai. Só que no momento que eles creem que é uma pessoa só, como é que eles vão dizer assim, tá, mas peraí, uma pessoa estava com quem? Estava com ninguém, né? Se é uma pessoa, sozinha, estava sozinha, não estava com ninguém, né? Então eles têm que omitir o versículo para poder a doutrina deles permanecer. Agora o que é que permanece? A doutrina deles ou o versículo? Ou a palavra que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é que permanece. E a doutrina deles que acontece então? Cai por terra. Quando eles falam, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eles negam. Eu não sei o que eu nunca vi o que eles interpretam disso, mas os judeus também não interpretam corretamente esse versículo. Deus versículo. estava falando daí. Depois eu vou mandar para ti, eu vou botar no grupo ali, mas quem quiser, tem o debate do César Cavalcante. Eu vi esse debate com César Moisés. Ele mesmo. Não, César Moisés não, Carlos Moisés. Com César, né? César Cavalcante e Carlos Moisés. O debate, César Cavalcante. Não. Bem, assim, Só que, né, o Carlos Moisés ali fica, né, pessoa, como assim pessoa? Se fez, ficou se fazendo ali. Ele não fala esse versículo aí, ele fala em vários versículos. Então tem o Voz da Verdade. Posso falar do exercício, Marcos? Isso foi legal. O Igreja Local. Eu estava mostrando aqui para a Emanuela, lá em casa, a gente, desde o ano passado, toda vez que a gente vê um versículo, uma passagem, né,
na escritura está falando da Trindade, a gente tem escrito Trindade. Só por... Eu tive uma Bíblia assim, só que a minha Bíblia se extraviou. Eu tinha marcado todos os versículos de Gênesis e Apocalipse sobre a Trindade, me perdi ela. Então a gente tem feito isso na casa. Isso aqui foi agora na leitura aqui da igreja. Sim. A gente marcou aqui, ó. A Bíblia está ali também, tá? Deus vai falar Trindade. É só isso que a gente está fazendo lá, né? Para indicar. E outra. E olha só, outra. Então, viu, ó, são tudo, né? São seitas assim que elas têm uma proximidade, sabe? Por exemplo, essa da igreja local, o meu padrasto e a minha mãe, eles visitaram lá em Caxias do Sul. Porque na época eles não conheciam, assim, né? E aí tinha um amigo do Ari que ele fazia parte dessa seita. E ele convidou, né? Pá, vem lá, né, tal, né? Daí eles foram. E eles estranharam, assim, né? Porque eles toda hora, amém, amém. Eles estão, né, dizendo amém toda hora, assim. E uma reunião bem diferente, bem, né? Tipo, mais estranha, assim, né? Aí depois a gente foi pesquisar e foi ver, né, que era uma seita. Eles têm um estudo muito forte. Sim. O estudo bíblico, só eles vão ser salvos. Voz da Verdade, bom, Voz da Verdade, né? Pelo menos quem é mais da antiga, assim, né? Muitos, né, tiveram contato, né, com as músicas, pelo menos, né? Do Voz da Verdade, né? E uma outra seita que eu também tive não um contato pessoal, não um contato direto, mas um contato indireto. Foi com a próxima que eu vou citar aqui também, a unicista, que é o Tabernáculo da Fé. Ela foi fundada por um cara que ele era chamado, o sobrenome dele era Branham. E o Branham, assim, ó, tem duas vertentes, tá? Tem alguns que chegam a atribuir ele quase assim, como se ele fosse um deus, assim, sabe? Quase que divinizam ele, assim, como se ele fosse tipo a encarnação da Trindade, assim, né? Só que isso. Só que ele mesmo não fala isso a respeito dele. O que o Branham falava a respeito dele próprio? Ele dizia que ele era o cumprimento das profecias a respeito do Elias, né, que estava para vir. Né? Como se, tipo assim, ó, quando fala, né, que João Batista, né, foi no mesmo... Ele foi assim, tipo, o anjo fala, né, o anjo Gabriel, né, fala para Zacarias, né, que ele iria, né, no espírito e poder de Elias, né, ministrar. Né? E aí o Branham, né, ele diz assim que ele era como se ele fosse o João Batista da nossa época, da nossa era. Né? Ou da era dele, né, porque ele já, né, porque ele já morreu, né? Então ele era o Elias, ele era o João Batista, né, da época dele e tal, né? E aí a crença dele, né, a doutrina que ele ensinava sobre Deus era uma doutrina unicista. E também, né, batizar, assim como Voz da Verdade, assim como Igreja Local, e assim como, né, então ele, né, fundou o Tabernáculo da Fé. Batismo eles fazem só em nome de Jesus, né, creem que Deus é uma única pessoa, né, é um Deus, mas não três pessoas, mas uma única pessoa, né, que se manifesta ora como Pai, outra como Filho, outra como Espírito Santo. E aí, imagina, Jesus é o Filho, né? Ele ora ao Pai, ele fala com o Pai, né? Ele diz, né, com a glória que eu tinha contigo, né? Antes que o mundo existisse, né? Sabe, vários, né, momentos assim na Escritura nós vemos, sabe, lá no próprio Apocalipse. No próprio Apocalipse, né, nós vemos ali também, né? Imagina, Jesus já subiu ao céu, né? E ele vai, né, tá lá, né, o Pai é sentado no trono, e aí, né, tá lá o Cordeiro e ele toma, né, o livro, né, da destra daquele que estava no trono. Então nós vemos, né, sim? Não, tá falando Do Apocalipse. Não, tá falando do cara? Hã? Não, tô defendendo a questão de que, né, Deus, né, é um, mas, né, é mais de uma pessoa, né? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E isso nós vemos em várias situações, assim,
né? Por exemplo, está lá Estevão sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, né? E ele tem uma visão, ele vê, né, Deus e o Filho, né, o Cristo, né, à destra do Pai. Né? Então, tipo assim, sabe, sempre essa diferenciação no mesmo momento das três pessoas. Nós vemos Cristo sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, né, visível, né, como pomba, e o Pai, né, falando: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, tipo assim, várias vezes, sabe, a Trindade se manifesta, né, no mesmo momento, diferenciando as pessoas, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa história de que uma hora se manifesta como Pai, outra hora como Filho, também. Então naqueles momentos ele se manifestou ao mesmo tempo com as três, né? E na transfiguração Por favor, também, né? Na transfiguração também, né? Claro que ali, né, o foco é mais o filho e o pai, né? Mas como em vários momentos, né? Várias situações, né, vai falar, né, do Espírito Santo, né? E isso também é claro no Evangelho de João e na de 1 João também. Que quem não recebe o filho não terá o pai. Não recebe o pai e vice-versa. É uma das duas pessoas. Sim. Ali Exatamente. Sempre a reafirmação, né, das duas pessoas. E então é isso, assim, ó, né, basicamente, né, a doutrina unicista, né, eu não vou me alongar mais, né, envolve esses aspectos. Essas são as principais seitas, lógico, vão ter outras, né, mas as principais são essas. Essa do Tabernáculo da Fé aí, então é só para falar o contexto, né, onde eu tive o contato pela primeira vez, lá em Nova Prata, né, logo que eu me converti, essa seita, como o cara morreu lá na década de 60 ainda, o Branham, o fundador da seita, na época as pregações dele eram gravadas, e aí tem fita cassete, né? Hoje eles devem ter já passado para DVD também, né? Mas aí o que acontece, para vários lugares do mundo, ele pregava como? Em inglês, mas daí elas eram traduzidas, tinha legenda ali, e aí o pessoal da seita, muitas vezes o que eles faziam? Eles faziam as reuniões nas casas e botavam a fita cassete ali e ficavam assistindo as pregações do cara. E aí, os nossos vizinhos, na época da conversão nossa, em 2008, os nossos vizinhos faziam parte dessa seita. E eles ficavam assistindo, a gente convidou eles, sabe, né, a gente ministrou, eu não sei, porque logo depois eles se mudaram, né, então eu não sei como é que está a situação deles hoje, na época eles não chegaram a se converter, mas a gente tentou alertar eles a respeito dessa seita, né, que eles estavam seguindo, mesmo a gente tendo pouco conhecimento na época, né, a gente já percebeu que era uma seita, e depois, mais adiante, o Mateus, ele namorou, meu irmão, ele namorou uma menina que fazia parte dessa seita também, e aí, ele faz parte de uma seita. Ela não é crente, não é. Sabe, não apareceu, sei. E aí, né, mas daí, graças a Deus, né, logo depois ele disse assim para ela: ó, ou tu te converte e vem, né? Então a gente vai terminar. Aí terminaram, né? Da igreja local, do Neném, o pessoal da comunidade lá, em 99, lá em Porto Alegre, tem igreja local, bem forte, já no centro e na zona norte e zona sul. Teve que confrontar um grupo de irmãos da comunidade, eu estava lá na época, eu lembro, porque o pessoal da seita entrou, se infiltrou, e eles usavam muito o nome do Atmani, olha só, surradeiro, né? Sim. Eles usam o Hotmani como uma isca, né? Para depois introduzir as heresias do Itmais Lee, né? Mas, então, basicamente é isso, tá, meus irmãos, sobre essas vertentes aí heréticas, né? E as principais seitas, né, que defendem, né? Que são dessa linha, dessas heresias. A gente finaliza por hoje aqui.